Olá, é, boa noite, pessoal. Começo agradecendo a presença de todos vocês que estão aqui, com um, um sopro de alegria, né? A gente poder estar aqui nesse momento, vendo um trabalho tendo sido finalizado ou poder apresentar esse pedaço do processo desse trabalho nesse contexto tão difícil, tão barra pesada que a gente está vivendo, a batalha cotidiana no campo das artes, né, que incita a gente a celebrar esses sopros de alegria, né? Então, sejam todos bem-vindos a essa inauguração de La Trattoria. Que bom que vocês vieram. E para a gente celebrar essa estreia, eu queria convidar algumas das pessoas que compuseram esse processo, que fizeram possível, né? Fizeram fazer possível esse espetáculo. E para isso, vamos lá. A gente vai fazer um bate-papo, né? Assim, com uma parte da ficha técnica que compõe esse espetáculo. E desde já também quero já deixar aberto o bate-papo, perguntas que vocês queiram fazer, apresentem aqui pelo chat, tá bom? E vamos que vamos. A primeira pessoa que eu queria convidar para integrar esse bate-papo, para compor esse bate-papo, ela que é argentina, radicada no Brasil há 27 anos, palhaça, atriz, titiriteira, diretora, pesquisadora teatral e antropóloga. Cofundadora do grupo Seres de Luz Teatro, pesquisa a palhaçaria clássica e os pontos em comum entre o xamanismo e o universo do palhaço, assim como as convergências entre o teatro de animação e a linguagem clownesca. Estudou com artistas de referência internacional e com seus espetáculos participou de inúmeros festivais ao redor do mundo. E como diretora, dirigiu e dirige vários grupos do Brasil, além de ministrar oficinas e cursos de palhaço e teatro de animação. Você pode conhecer um pouco mais dessa longa e rica trajetória no site da companhia Seres de Luz Teatro. Convido então ela, que é a diretora do espetáculo La Trattoria, Lili Curcio. Seja bem-vinda. Obrigada. Oba, que Bem-vinda, emoção, Lili. não? Que nervos. Apesar da estreia ser virtual, o frio na barriga sempre está, sempre está. Então, para mim é uma honra, uma alegria estar aqui com todos vocês. Muito obrigada. Vamos, então, convidar os outros participantes. Isso, bem-vinda, Lili. Então Obrigada. vamos lá, Marcelo, acho que você vai precisar abrir a câmera. Vamos lá, já dei o spoiler de quem é, mas eu quero apresentar essa pessoa especialíssima que compõe a ficha técnica. Ele é compositor, arranjador e produtor musical. Desde 1993, compõe e produz trilhas para TV, dança, teatro e cinema. Entre as mais de 90 trilhas sonoras originais para teatro, destacam-se as longas parcerias com alguns diretores e grupos, dentre esses José Celso Martinez Correia, do Teatro Oficina, Usina Usona, Cia La Mínima, Leonardo Moreira, Renata Mello e muitos outros. Recebeu 3 vezes o prêmio Shell de Teatro de Melhor Música.
em 1999 por A Margem da Vida, em 2003 por Os Sertões, a Terra, e em 2017 por Pagliatti, num total de 9 indicações que recebeu ao Prêmio Shell. Neste ano foi novamente indicado ao Prêmio Shell de Teatro como melhor música pela música que compôs para o espetáculo Os Três Mundos. Essa trajetória e alguns outros detalhes, para quem se interessar e quiser conhecer, está ali no Instagram da Companhia Los Círculos. Ele que produziu a trilha sonora original desse espetáculo La Trattoria. Bem-vindo, Marcelo Pellegrini. Entrou? Entrou, venha. Que bom. O meu retorno está frisado aqui. Eu achei que eu não ia entrar. Que bom. Não, Boa chegou. noite a todas e todos. É um prazer enorme estar aqui, Manuela, Lili. É um prazer enorme ter colocado alguns tijolinhos nessa tratoria para essa inauguração que a gente está tendo a alegria de fazer do jeito que é possível fazer, né, nesse momento. Mas é uma alegria a gente tá sobrevivendo, resistindo, reexistindo, reinventando formas de existir, de ser artista, de fazer o que a gente ama fazer. É fundamental que a gente continue usando todos os canais possíveis e esse espetáculo é um exemplo enorme disso, assim, da força dessa equipe, desses dois palhaços gigantes, dessa diretora magnífica que a gente tem que se reinventar, né? Fazer dirigindo, né? Remotamente, é tudo tão diferente. Que bom a gente estar celebrando isso hoje. É isso aí, Marcelo. A gente, né, tem que vibrar nessas É, alegrias possíveis dos tempos. É isso aí. E para, vamos lá, vou né, convidar, é, né, os demais aqui para a gente fazer esse eles. bate-papo. Tá, 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 Vamos tá, lá, tá, vamos tá. lá. É. Bom, vamos lá. É, esse artista que estudou na formação de palhaços para jovens dos Doutores da Alegria, é formado pela Escola Nacional de Circo, tem uma experiência riquíssima, que compõe uma história do circo, né, brasileiro. A gente pode considerar, né, um importante artista do circo brasileiro, que integra como artista convidado esse elenco e a cocriação do espetáculo La Trattoria. Bem-vindo, Erickson Almeida. Venha para o nosso bate-papo. Uhum. É, E Oba, oba! Boa noite a todos, todas e todos. Muito feliz de estar aqui com vocês. E queria começar aqui falando rapidinho, só agradecer toda a equipe, né, do Los Circos, que esteve presente nessa montagem, né? Os espaços que a gente utilizou para realizar o espetáculo, né? O Galpão do Parlapatões, o teatro, a equipe do Teatro Parlapatões, que esteve presente, todos os amigos e amigas que estiveram também junto com a gente, e ao público que esteve aqui com a gente também assistindo a estreia online. Muito obrigado. é isso aí, vamos que vamos. E para finalizar aqui, essa mesa, esse espaço, esse encontro que está cada um num canto, mas a gente está ligado aí pelo coração de alguma forma. Ele que é artista, produtor, gestor cultural e cofundador da Companhia Los Círculos, onde compôs diversos números de cenas e espetáculos, traz uma bagagem adquirida nesses 21 anos, nos encontros com artistas em festivais e convenções em diversos locais do Brasil e outros países. Ele é malabarista, acrobata e cômico, fez cursos com importantes profissionais da área artística. Sua experiência é longa. Aqui
né, nessa composição, é uma figura fundamental por agregar tantos profissionais e nos convidar aqui a compor o sonho de montar esse espetáculo La Trattoria, né? Ele integra o elenco e a cocriação do espetáculo, junto com o Erickson. Vitor Poltronieri, seja muitíssimo bem-vindo. Ei, Ei. bravo. Olá, pessoal. Olá a todas, todos. Boa noite. Bom, gente, olha, eu como o último a chegar aqui, eu acho que eu faço vossas palavras. Eu só tenho que dizer que esse projeto, esse espetáculo, esse sonho foi construído a muitas mãos. Eu fico muito honrado, muito feliz de ter dividido esse sonho com vocês, e especialmente ao Erickson aí, um grande parceiro, um queridão. E é isso, gente. Vamos celebrar, vamos curtir essa estreia audiovisual online e vamos para cima. É isso. Bom, eu vou ficar aqui, né, nessa função de mediadora desse bate-papo, porque a gente gostaria super de estar num espaço assim, tomando uma cerveja, todo mundo junto e papeando. Então eu vou ter que ficar nesse lugar de tentar organizar esse bate-papo. Quero convidar as pessoas que estão aqui nesse momento, que de alguma forma apreciaram aí essa estreia no formato audiovisual, né, assim, que venham com perguntas. Se tiverem perguntas, mandem ali pelo chat para a gente conversar. E eu vou fazer, nessa função aqui de produção, mas aqui de mediação, eu quero fazer uma rodada para a gente aquecer essa conversa. E alguns de vocês já começaram a aquecer, mas eu queria fazer esse giro assim de como é que foi essa integração, essa participação, esse processo de chegar nesse espetáculo, né, nesse formato, nesse momento histórico, enfim, tudo que lhes convier falar, de montar o espetáculo La Trattoria. E eu quero começar pela digníssima Lili Curcio, maravilhosa, é com você. Venha. Bom, muita coisa, não? Muito trabalho, muita dedicação, muitos sonhos aí depositados neste espetáculo, nesta montagem. Eu vivenciei desde o início desse nascimento desse sonho que foi o espetáculo lá em 2016, 2017, Vitor, mais ou menos? 2016. 2016, já há muitos anos. E nesse primeiro momento foi convidado para pesquisa e para orientar a esta dupla, que originalmente não eram esses dois, não estava Erickson, e se convidou ao Leris Colombaione. E aí começou uma primeira etapa, uma primeira fase, e depois, pelas situações da vida, da dupla, e passaram anos, começou a pandemia, e aí parou tudo. Mas estes dois incríveis seres, Vitor e Erickson, eles queriam remontar este espetáculo, queriam dar vida a este sonho que tinha que estar circulando, tinha que nascer. E aí, Vitor um dia me liga e me fala que me convida a dirigir este espetáculo. Imaginem para mim o que significou isto, foi uma emoção, uma satisfação, um compromisso, um desafio, e eu aceitei, porque de alguma maneira eu vi nascer, eu vi esse processo ir crescendo. E eu quero
valorizar uma coisa que acho muito importante, sobretudo quando estamos em estes momentos de pandemia, em esta valorização da mulher palhaça, da mulher diretora, e escutem isto, são dois artistas, homens, acróbatas, cômicos, convidando um olhar, uma diretora mulher. E isso é fundamental. Estamos falando de uma sensibilidade, de um reconhecimento, de querer unir estas harmonias, não? Para mim foi, e eu falei sim. E eu destaco neles dois uma disciplina, uma paixão pelo trabalho, e eles estavam trabalhando juntos, viajavam continuamente, conseguiram um espaço, apesar da pandemia, apesar deste medo, deste cuidado o tempo inteiro, e eu, aqui em Campinas, dirigindo eles através deste quadrado, desta tela. Foi difícil, mas era a única possibilidade que tínhamos de estar trabalhando. E foi uma delícia, foi uma coisa impressionante. Não sei, tenho que agradecer, tenho que ficar com alma super alimentada, porque eles dois, com uma humildade incrível, constantemente tratando de melhorar e de encontrar o que eu chamo sempre de uma excelência no trabalho. Essa generosidade neles dois foram fundamentais, apesar deste contexto que é muito duro para todos os artistas. Então, eu agradeço, e este é o fruto, este é o primeiro passo, porque tem que amadurecer, tem que continuar treinando, mas este é o primeiro, não? Já nasceu, aqui está. Isto é para que, de alguma maneira, o público, hoje e mais para frente, consiga rir um pouco, acalmar as nossas ansiedades, nossos medos com este momento cômico. Muito obrigada. Obrigada, Lili. Acho que a Lili já dispara algumas questões aí super importantes que a gente pode depois estender um pouco, né? O que é essa composição, tanto de um olhar de uma mulher, né, nessa configuração desse espetáculo, como o que é produzir uma obra artística nesse contexto de pandemia, né? Eu acho que a gente pode colocar isso, né, num cantinho. O quanto se faz urgente essa insistência em seguir produzindo, em seguir batalhando, né? Então a tua fala, Lili, já vou te dizendo que ali já repercutiu ali no chat, né? Sim. Das pessoas vibrando da tua participação, né? Reconhecendo e sintonizando contigo. Marcelo, queria ouvir você, como que foi essa composição nessa composição, assim. Nesse momento, né, que a Lili puxou o gancho aí. A minha história não é tão longa, né, com a Tratoria, com esses dois. Eu cheguei mais perto, assim, com o espetáculo um pouco mais pronto, já estruturado. E primeiro eu quero agradecer muito a confiança do Vitor, do Erickson, da Lili, em entregar a minha música de um espetáculo em que a música é tão importante, né, em que a música é um fio narrativo. Você vê eu trabalho com circo, com palhaço há algum tempo, fazendo trilha, mas quando você pega uma dupla nova, você tem que... É diferente de uma peça de teatro, né? Você tem ali um artesanato cômico que os dois estão desenvolvendo, que você tem que descobrir o que está ali, como você pode
costurar aquilo de uma forma, não dá para vir com fórmula pronta, né? E nesse contexto que a gente está produzindo, de distanciamento, de trabalhar de forma remota, você tem que reaprender não só a produzir, mas reaprender a criar, a imaginar o que é possível, né? Tem essa questão assim, é filme, é cinema ou é teatro? Eu acho essa uma questão irrelevante, né? A questão é se você continua criando como teatro ou se você começa a criar para filme. Porque, de repente, o que existe mais interessante em criar música para artes cênicas, eu acho que é você estar criando junto do processo. É diferente do audiovisual, em que você vai receber um copião com corte final e o trabalho está pronto. Então, a música não interfere em nada no trabalho do ator, da atriz, do diretor. Você vai colocar a música em cima de um trabalho pronto. E o teatro, o circo, não é isso. No caso, é um espetáculo de circo-teatro, né? É a palhaçaria num palco italiano. Quer dizer, de que forma eu posso contribuir para que a música alimente o espetáculo, a música seja uma inspiração para eles e dê conta, nesse caso, dessa dramaturgia musical que vai conduzir o espetáculo, né? A gente teve alguns encontros presenciais para fazer isso e foram fundamentais, assim, porque se você pega, ensaia aí, faz um corridão para mim, eu faço a música, aí vira audiovisual, né? Aí você não tem esse contato do teatro. Os contatos que eu tive com o Erickson e com o Vitor pessoalmente no ensaio, a troca de ideias, a troca de saberes, com a Lili remotamente, é fundamental, foi fundamental nesse processo e a gente tem que ir aprendendo. E aí quando você está criando, você fala, funciona no espetáculo, mas isso vai ser transmitido. Como é que vai ser na transmissão? Essa música que a gente coloca ambiente da tratoria, né? É muito fácil de resolver no teatro, com umas caixinhas na parede ali, que faz a musiquinha da tratoria e a trilha entra no PA. Como é que isso vai ser isso vai funcionar numa transmissão? A gente faz na mixagem, tal. A gente foi conversando todas essas coisas foi muito inspirador tudo isso. Eles estavam, primeira vez que eu fui, vi metade do espetáculo, eu falei, cara, isso aqui é um presente. E foi mesmo um presente, assim, não vou me estender muito, que a gente ainda vai conversar bastante, mas eu quero agradecer a vocês quatro pelo convite, pela oportunidade de estar aqui hoje e pelo prazer de ter feito esse trabalho com vocês. E pela confiança acima de tudo. Valeu, Marcelo. Valeu, Marcelo. Acho que eu posso agradecer também em nome de todo mundo aqui, né, assim, a sua presença vital, né, assim, para o nascimento desse espetáculo, assim. Então, acho que, enfim. Agora, né, nessa rodada aqui, queria ouvir esse querido que foi convidado a compor esse espetáculo, a compor esse processo, né? Foi convidado pelo Vitor, estou aqui na mediação, né? Erickson, conta aí da sua chegada nessa produção, compartilha aqui com a gente. Venha, venha. Então, o Vitor me chamou no final de 2019, não, mentira, começo de 2020, né? Para recriar esse processo que ele já tinha feito, né? Para a gente começar a ensaiar e desenvolver esse espetáculo, né? E aí, quando ele me falou sobre a linguagem, que envolvia bastante coisa de cascatas, coisas acrobáticas, assim, a gente se entendeu nesse lugar assim, falou, então vamos. E fomos com a cara e a coragem, né? No começo de 2020, antes a gente começou a treinar, a ver o que já tinha feito anteriormente, né? No processo anterior,
E aí o Vitor falou, vamos fazer outra coisa, tá aberto pra gente fazer as nossas ideias. Então, tipo, a gente foi indo criando, tipo, meio que do ponto de partida ali que já tinha um material, mas aí a gente pensou em criar outras coisas, né? Também. Só que aí deu a pandemia, a gente teve que parar o processo, né? Todo esse caos que a gente está vivendo. E aí retomou com esse edital agora, né? Para a gente poder remontar e fazer essa transmissão online. O mais difícil de tudo desse processo foi sair de casa, morrendo de medo, porque você sai e não sabe se vai voltar com, mesmo tomando todas as precauções, tomando todo o cuidado, sem saia, com máscara, cuidando o máximo possível, mas o medo de pegar esse vírus e transmitir para as outras pessoas também, tipo, foi para mim o que mais me pegou, assim, né? Então você se preocupava com a cena, se preocupava na acrobacia, se preocupava com tudo e tinha essa preocupação que é a maior de todas, né? Então, a gente tomando todos os cuidados, assim, para, né, para não ter nenhum problema, assim. Então, isso me pegou muito, assim, eu acho que com todo mundo, claro. Mas dentro do processo, foi muito generoso, assim, de todas as partes, assim. A Lili, quanto diretora, tipo, meu sonho era trabalhar com a Lili, assim, ter um trabalho assim dirigido por ela, assim, participar de uma criação com o olhar dela, né? Que é uma grande referência. O Marcelo Pellegrino também, tipo, sensacional. Toda a equipe, o Vitor, tipo, muito aberto, generoso, vamos fazer e tal. Então foi assim, nesse processo que a gente teve praticamente 2 meses, né, para levantar tudo, assim, de fato, para poder fazer essa filmagem. A gente sempre trabalhou no sim, né? Tipo, vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer. A gente não teve muito empecilho na hora da criação, acredito, assim, tipo, foi muito vamos fazer e rolou, assim, né? Esse foi o primeiro resultado, assim, que me deixou muito feliz, assim, e daqui em diante é trabalhar e treinar para ficar cada vez mais afinado. É isso aí, Erickson. É isso. É, essa afinação, né? Olha aí, tem mais algum mais integrante aí nesse bate-papo. Bom, para fechar essa primeira rodada assim de questão, Vitor, é contigo. Conta aí pra Bom, gente. gente, eu acho que a palavra que pode definir isso é generosidade. Esse processo foi generoso em todos os aspectos, assim, tanto da dedicação, da emoção, da sensibilidade, da como eu posso dizer, dos profissionais envolvidos. Isso, como foi dito também, foi um processo que começou em 2016, né? Faz bastante tempo já faz 5 anos, com o Leris Colombaione, que foi de suma importância assim, para a gente desenvolver esse sonho naquela época, né? Só que depois disso, como a Lili mesmo disse, os percalços da vida aí foram nos direcionando para outros lugares. Engavetamos o projeto por diversos motivos e a companhia se dissolveu, e aí veio, e eu continuei com essa vontade, porque sempre foi uma vontade de fazer esse espetáculo, sempre foi um sonho mesmo, e encontrei essa potência que é o Erickson, fiz essa proposta para ele, e conversamos bastante, e foi um encontro muito, como eu disse, muito potente mesmo, entre nós dois. E o desdobramento dessa potência, acredito que se reflete na ficha técnica toda, em todos os profissionais envolvidos, na Lili, como direção, na sensibilidade, no feminino, na generosidade. O Marcelo, que foi, assim, incrível com a gente, foi muito legal mesmo.
tiveram momentos bem até cômicos, né, entre nós, assim, porque como o espetáculo estava em processo de criação e era isso mesmo, né, como ele mesmo disse, ele ia aos ensaios, ele participava conosco, a gente criava, a gente fazia, gravava, mandava para ele, aí a hora que ele já tinha composto a trilha, ele voltava para nós, falava, é isso, a gente falou, puta, então a gente mudou um pouquinho. E generosamente ele trabalhava com isso de uma maneira assim muito bonita, assim, muito espontânea, e foi muito gostoso trabalhar. Gente, se eu posso falar da ficha técnica em toda, que foi um prazer imenso trabalhar com todo mundo, mas acho que a Manu está reservando isso para depois. E falaremos de todos, porque todos foram importantes, como eu disse, um projeto feito a muitas mãos. Mas, principalmente, eu reconheço e agradeço a generosidade, principalmente do Erickson, porque foi isso, foi um processo muito intenso, foi um processo muito passional, nessa época que nós estamos vivendo, que, enfim, afetou as emoções, o psicológico de todo mundo, a saúde de todo mundo, e a gente tomando todos os cuidados, mesmo assim sempre receosos com essa doença, né? Nós nos encontrávamos assim diariamente, muito tempo, e trabalhando e sempre apostando no sim, como o Erickson mesmo disse, sempre trazendo para o coração assim tudo que a gente estava nos propondo a fazer. Eu só tenho que agradecer, gente. É verdade, estou muito feliz. É isso. Tá emocionado. Mas não vou chorar. Agora Quase, não. hein? Quase. Quase. Falasse mais Eu 2 sou chorão, minutos, mas não ia vou cair um agora cisco não. no olho aí. Olha só, antes de dar uma amarradinha aí, Vitor, você está sendo requisitado ali pelo Fábio a mandar um beijo para Maria. A Cora também está pedindo um beijo ali. São as crianças que acompanharam o espetáculo, então vai, por favor. Muito bem, gente. Vamos lá. Caravana da Família está presente aí. Bom, um beijo, minha filha linda. Que bom que você assistiu. Que bom que eu tenho você perto de mim. A minha sobrinha lindona também, Maria. Um beijo para vocês. Beijo para todo mundo que assistiu esse espetáculo. Mas essas crianças estão no meu coração, né? Vou mandar um beijo então pro Antônio, que deve estar dormindo, mas que viu 7 vezes a peça, que falava quando já estava boa a música. Com 5 anos, papai, tá bom, não põe mais nada. E até ousou, ele que parece que vai ser um Augusto, né? Ousou tentar fazer algumas cenas do Erickson já. É isso aí, Antônio, beijo para você. Eu acho que isso é legal, assim, compartilhar mesmo com as pessoas que estão ouvindo, porque nesse processo, né, tiveram poucos feedbacks, né, assim, de como que vinha sendo, né, assim, e algumas crianças, como o filho do Marcelo, né, assim, filho do Vitor, a filha do Vitor também, assistiram algumas cenas. E eles davam um retorno, né, assim, isso tem uma validade e dá uma catalisada nesse momento que a gente está, que poucas pessoas assistiu. Então, quando o Marcelo enviou uma cena do filho dele, reproduzindo a cena do Erickson, assim, ali no grupo, isso eu imagino que tem um valor um pouco a mais nesse contexto que a gente está vivendo, né? Que é, enfim, de uma criança assistindo, né? Assim, e alguém assistindo e sendo tocada por aquilo que estava sendo produzido. Assim. Então, parece pouco, é uma sutileza potente, assim, isso que acontecia, né? Enfim. Eu queria, assim, só para
eu acho que esse bate-papo, né, gente, é um pouco para a gente ritualizar esse momento de estreia nesse formato audiovisual, né, que é fruto dessa batalha que todo mundo foi apontando um pouco, né, o que é produzir nesse contexto barra pesadíssimo que a gente está, por que cada um aqui presente aposta em insistir ainda, né, assim, diante desse cenário tão adverso, por que a gente insiste nisso, né? Por que isso nos mantém? Será que é porque isso nos mantém um pouco de pé? Que a gente quer compartilhar um pouco, né, dessas alegrias que a arte pode provocar, né? Assim, eu queria nessa rodada agora, assim, primeiro que eu queria que esse bate-papo, né, nessa figura de mediação, que é uma função um pouco chata, né, eu não quero controlar esse bate-papo, quero que seja espontâneo, mas eu queria saber um pouco, né, de vocês, como que algumas questões que atravessam o espetáculo, dessa relação, né, entre esses dois personagens ali nesse jogo, né, perpassado ali pela comicidade física, né, assim, esse jogo que se estabelece entre esses personagens, como é que vocês viam isso, assim, o que isso diz para vocês, né, sem a gente correr no risco de dizer, esse espetáculo quer dizer isso, não é isso, mas o que vocês poderiam incitar, assim, ou provocar de reflexão através desse jogo estabelecido entre esses personagens? Porque é um espetáculo pautado nesse jogo, né? Nessa sociedade que se estabelece ali entre esses dois personagens, né? Nessa tentativa de estabelecimento de um negócio, enfim. E esse negócio vai, não vai, que relação é essa? Enfim, eu queria entrar um pouquinho naquilo que esse espetáculo traz, né? Então, fiquem à vontade. Agora eu não quero conduzir quem puxa a fala, se quiserem falar, né? Isso a gente não programou. Oi, Erickson, levantou a mão, legal. Eu venho de um trabalho, assim, de uma linguagem mais física, né, da questão do palhaço, assim, eu gostei muito de trabalhar mais com um trabalho físico, né, acrobacia e tal, e sempre fui por essa vertente, né, da pesquisa do corpo e tal, e aí quando o Vitor chamou para participar, tinha uma ideia, né, do que era a história, essa sociedade que abriu um restaurante e tal, e o Vitor também sempre trabalhou bastante com fala também, né, Vitor? Também já trabalhei com bastante fala, assim, então é um desafio sempre você trazer essa piada, no corpo, né, na relação. E quando a gente começou a fazer, eu tinha acabado de sair do circo, né, que eu trabalhei no Rio de Janeiro, no circo do Marcos Frota durante 2 anos. E então o circo de lona ele exige uma energia, uma coisa maior, né? Tipo, mais ampla. Então tudo era muito mais over, né? Tipo, até o delicado era um pouco mais over. Então, quando a gente começou a fazer, a ensaiar as cenas, a gente tava tipo assim, vamos tirar a fala, né? Então vamos, tipo, com essa energia, tá? Vamos fazer, vamos tal, não sei o quê. E as coisas eram tudo 10 tempos à frente, tudo tá, nananana. E aí vem a Lili, com toda a calma, toda a delicadeza, todo o olhar dela, tipo, maravilhoso, e fala: respira, respira e calma. Faz tudo que vocês estão fazendo, mais natural. Busca essa relação, né, de vocês através do corpo, mas numa calma. Porque a gente estava muito querendo fazer e vamos fazer a cena e era tudo mais over tal. Então, eu falo para Lili, para o Vitor, né, que essa fala da Lili virou a nossa chavinha nesse processo. Fez a gente não voltar atrás, pelo contrário, mas trabalhar toda essa energia que a gente estava na hora de fazer
de um jeito mais simples, mais calmo, que é mais no teatro. A gente sentiu o que era mesmo a história, assim. Então, para mim, me fez, e acredito que para o Vitor também, escutar muito mais o meu corpo em cena, os gestos, né? Tipo, o olhar, era tudo um pouco mais calmo, entender o porquê disso. Então, acho que a pesquisa foi um pouco para esse lugar também, de entender o corpo do outro também, junto com o seu corpo dentro em cena. E uma coisa que a gente tem, né, da virtuose, vamos colocar uma acrobacia aqui, sair da mesa do salto mortal, vamos fazer um não sei o que, vamos não sei o que lá, cheio de ideias de colocar acrobacias, e aí a gente parou uma hora e falou, mas precisa? Será que vai acrescentar no que a gente está propondo a fazer, ou vai só querer mostrar que a gente faz a coisa, né? Então a gente entrou nesse lugar também de pegar as técnicas que a gente sabia fazer, né? Que a gente sabe fazer, a coisa da acrobacia, tal, que sabe, não sei o que, o malabares ali, e a gente falou, vamos tirar e vamos colocar coisas pontuais que seja a favor do produto final, a favor do espetáculo, né? Então, assim, esse olhar da Lili para a gente também de trabalhar esse lance do querer colocar a virtuose, será que é necessário colocar 10 quedas em seguidas? Tipo, ou é mais válido colocar uma cascata que já condiz com toda a cena? Então, assim, a gente foi por esse lugar, assim, do over pro mais calmo, entender um pouco mais, através desse olhar da Lili e da música, das canções maravilhosas do Pellegrino, que quando chegou assim, fez a gente entender um pouco mais também esse corpo em cena, escutar a música, escutar a pulsação de cada instrumento. Então, assim, a gente entrou nesse processo de ficar mais calmo, tranquilo. A comicidade física também pode ser um gesto, um pequeno olhar que você pode gerar uma piada através disso e não necessariamente ser uma coisa, né? Então, acho que foi um pouco nesse lugar, assim. Acho que é isso. É isso aí. Eu posso ir acrescentando algumas coisas também? Erickson, você lá, tem toda a contigo. razão. É isso, foi exatamente isso. E eu acredito que aí a gente retoma aquilo que eu disse sobre a generosidade, né? É isso, a gente abriu mão de muita coisa que nós detemos como enquanto técnica, enquanto virtuose, para favorecer o jogo, favorecer a relação. E foi muito importante esse processo para mim também, porque, como o Erickson mesmo mencionou, eu venho de uma linha de trabalho, assim como o circo em geral, assim, que é sempre pautado na virtuose, nas habilidades, nas demonstrações. E nesse encontro a gente não foi por aí. A gente abriu mão de muita coisa para favorecer e privilegiar a nossa própria relação. Enquanto relação, a gente deixa bem claro que é aquela relação do branco, do Augusto, do opressor, do oprimido, porém também pensando na questão até da violência que isso pode gerar. E até no começo do processo dessa criação, a gente tinha uma claque, bem no comecinho do espetáculo, assim, e logo depois que a gente começou a pensar sobre isso, falou assim, pô, mas é necessário, assim, tanta violência já de início, né? Para onde vamos depois disso? E aí a gente chegou nessa conclusão que até o Marcelo, acho que na gravação do espetáculo, alguma coisa assim, ele disse, é muito interessante a questão, essa figura do branco que você traz, porque você é um branco carismático, a gente até gosta de você. Por não ser essa coisa de violenta e, enfim, para mim eu acho que foi um processo, um aprendizado pessoal e profissional que eu vou levar para o resto da vida, enquanto relação. Demais. Eu posso falar? Bom, como diretora,
Primeiro foi tratar de achar em eles dois uma relação, porque era uma dupla que acabava de se formar. Então, o que acontece com eles dois? Eu conhecia eles separadamente, mas o que acontecia com eles dois? E aí eles iam me mostrando cada um dos ensaios, íamos encontrando essa relação que fala tanto Erickson como Vítor, e a escuta, não? A escuta de cada um deles, tanto o corpo deles como a escuta do outro, não? E o tempo, esta coisa do tempo e de saber que uma das coisas mais difíceis na palhaçaria, que é o tempo cômico, em que momento mágico uma ação ou uma gag ou um truque desperta uma risada, não funciona. Um segundo mais, um segundo menos, não funciona. E como tratar de que essas ações sejam verdadeiras, de que o público, apesar de que este espetáculo não tem palavras, não tem texto, o público esteja lendo os pensamentos de cada um deles. Isso é um desafio, é como se tivéssemos legendado em cada cabecinha deles o que estão pensando, e isso é fundamental, porque isso provoca uma naturalidade nas ações incríveis. E eles foram entendendo isto de uma maneira, nossa, super prática em cada ação. Então, e apareceu esta coisa vou fazer malabares, vou fazer acrobacia, e é uma história de fracassos, então vamos colocar esse fracasso, o fracasso do palhaço. Então, mostrar essa maneira de fracassar, não? E de como cada acrobacia ou cada malabar estava manifestando, estava traduzindo esses fracassos. E acho que é por aí, eles foram encontrando aos poucos essas sutilezas, porque é um trabalho para mim de sutilezas. Claro que vai crescer, vai amadurecer, mas é muito difícil encontrar uma dupla que funcione. E eu sei que eles dois são uma dupla e vão funcionar muito bem. O que dizer depois desses três? Eu fico até acanhado, né? Mas sobre o que eu falei pro Vitor, né? Isso é o que eu penso, assim. Eu acho que se você não tem empatia pelo Augusto, perdão, pelo Branco, alguma coisa tá errada, né? Porque a relação do Branco e do Augusto tem muito a ver com interdependência, né? São duas pessoas que dependem uma da outra. Elas não funcionam sozinhas. E nesse momento, isso só para mim já é um grande argumento, né? Ninguém está sobrevivendo sozinho nessa pandemia. E ninguém vai sair sozinho dessa pandemia. A gente vai ter que sair juntos dela. E eu acho que nesse momento a expressão da comicidade de uma dupla de palhaço, um Branco e um Augusto, que são interdependentes, que apesar de eles terem uma hierarquia no começo do espetáculo, eles vão se nivelando quando vão encontrando essa dependência um do outro. Eu acho o final do espetáculo muito feliz, muito bonito, muito emocionante. Ao mesmo tempo que o fracasso está ali colocado, eles são absolutamente inaptos porque eles estão se propondo a fazer. E a gente começa a rir do fracasso deles e a gente começa a ter um pouco de humor e leveza com os nossos fracassos. A gente aprende a não se cobrar tanto. Então, eu acho o espetáculo hoje, assim, ele cai como uma brisa, assim, nessa prisão que a gente está vivendo, nesse confinamento. Acho que fala tão diretamente com a nossa realidade hoje, né? Com a gente
precisar do outro, a gente não se levar tão a sério, né? A gente aprender a ter um pouco de leveza e enxergar que não é só o fracasso, porque essa ideia de fracasso é muito americana, né? Você é bem-sucedido ou fracassado? A forma como o espetáculo coloca o fracasso como uma coisa cômica, eu acho que é uma ajuda para todo mundo que está 1 ano e meio, né, gente, praticamente, impedido de tudo, impedido de fazer o que a gente gosta, de encontrar os nossos. Eu acho que a fotografia mais ampla que esse espetáculo tem é isso, né? A interdependência que a gente tem como ser humano e a capacidade da gente rir dos nossos fracassos. Boa, Marcelo. Obrigada. Eu queria só dar um pitaco nisso, assim, um pouco, um respingo um pouco do que o Marcelo traz, assim, porque parece que não cola muito essa ideia de que a gente tem que fazer uma ode aos sucessos, né? Porque o sucesso nessa sociedade tal qual ela vem sendo constituída, o sucesso é constituído, né? Ele é composto por muito jogo de opressão, por muita violência, né? Assim, então, talvez a gente possa olhar mesmo por esse outro ângulo, assim, o que o fracasso tem a nos dizer, né? Assim, o que o fracasso tem a nos dizer enquanto saúde mesmo, né? Porque a gente ser sujeitos de sucesso nesse mundo tem alguma coisa estranha, né? Então, o que o fracasso pode nos provocar, assim, né? Assim, E e esse até... jogo, né? Vai lá, vai lá. Não, vai, continua, desculpe. Eu achei que você tinha terminado. Não, 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 eu queria Até dizer assim questionar... que não. Temos um delay aqui. Venha, Desculpe, venha, não, Marcelo, vai, é contigo. não vou interromper uma mulher, não. Tá, então não. Então, isso, não interrompa. Então eu vou continuar. Então vai. Não, eu só quero dizer assim que de repente esse extremo, né, que de repente esse jogo do Augusto e do Branco às vezes explicita, né? Eu tenho a impressão que nesse espetáculo ele foi suavizado pelo olhar de uma direção feminina como a da Lili, né? Assim, não Certamente. ficou nessa era dos extremos, né? Assim, o jogo é um pouco mais sutil e aí a gente, enfim, E vamos lá, também vamos que acho vem. que esta coisa, eu queria que eles transitaram por diferentes momentos, por diferentes emoções, não? De uma loucura, de um estresse, de uma tristeza absoluta, de uma alegria. Este Sim, navegar, não? Acho isso muito, muito interessante num sim, espetáculo. Não somente o sim. tempo inteiro, sino ir E que, navegando, navegando. A própria que não inversão, tem né? necessariamente Uhum. que não tem necessariamente a ver com esse extremo, né, assim, do opressor e Sim. do oprimido, mas são as sutilezas, né, assim, Uhum. enfim. Mas vai, Marcelo, vai Eu lá. acho importante o que o espetáculo suscita, que é fundamental no mundo de hoje, é a gente questionar o que é o fracasso, né? O que a gente considera um fracasso? Porque a gente fica nessa coisa maniqueísta do que é bem sucedido, do que é o fracassado, como se a gente vivesse uma vida só. A gente vive múltiplas vidas dentro de uma vida, né? A gente constrói várias histórias paralelas. E você fracassa em algumas e tem sucesso em outras. Mas o que é ter sucesso? Do ponto de vista da cultura americana, é ser bem sucedido financeiramente. Isso coloca você, né, num platô que ou você ganhou dinheiro na vida ou não ganhou. Quando na vida, cara, porra, esses dois fracassaram
miseravelmente na empreitada e descobrem no final na mesa, dividindo um pão, que ganharam muita coisa. Ganharam muita coisa nessa trajetória. Um ganhou o outro, né? Ali eles se conectam pela primeira vez verdadeiramente e falam, cara, não foi em vão, né? Não foi em vão. A gente ganha isso aqui. E claro, tem que ter uma pedra no final, um ficou com um pedaço maior do pão, com o menor, vai começar tudo de novo. É meio Tom e Jerry, né? Tom e Jerry. Mas para mim traz muito isso. A gente tem que questionar no mundo que a gente vive, nesse mundo corporativo, nesse mundo de cobrança, de produtividade, a gente não pode ter uma ideia única de vida, né? De você fracassou, a tua vida é um fracasso. Não. Aqui não deu muito certo, mas aqui foi, pô. A gente tem que aprender a ver essa teia, né? Que é a vida. Não é um fio esticado, é uma teia, né? E essa teia é cheia de fracassos e sucessos, eu acho. Eu acho que o sucesso é uma ilusão, uma grande ilusão, ainda mais nesses momentos que a gente vive agora remoto do Instagram, do Facebook. O sucesso é uma pura ilusão, eu acho, em todos os sentidos. A gente tenta se manter num lugar que o sucesso e fracasso são as mesmas coisas, eu acho, mas a gente tem uma dimensão de que acha que e ia falar só um pouco também, um pouco mais sobre a direção sobre essa questão da comicidade física, né? O olhar da palhaça, né? Dentro desse processo, né? Da Lili, mulher. A gente, no começo, tinha uma cena que já tinha antes do outro processo, né? Que era uma relação de eu entrar vestido com uma peruca, com uma roupa feminina tal, e que aparentemente estava normal, né? Mas a gente entrou nessa questão de o porquê que a gente precisa entrar nesse lugar de colocar uma roupa feminina, um cabelo comprido para fazer graça, né? E a gente trouxe essa questão para Lili e o olhar assim, tipo, precioso sobre essa questão que tira a gente do nosso lugar de dois homens héteros, brancos, cis, fazendo um espetáculo de palhaço e achando que tudo é normal fazer graça, né? Então, só colocando esse adendo da importância de ter uma mulher palhaça dirigindo o espetáculo também, e sobre essa sutileza toda que o Pellegrino falou também, que a gente está falando, que é sobre as claques, né? Os tapas. A gente tinha no começo essa coisa de dar o tapa, de fato, a claque, né? De fazer a coisa do tapa de circão. E a gente entrou nessa questão de que será que hoje isso funciona? Será que isso é interessante de assistir? Pode ser, não sei, depende de como se faz, né? Mas aí entramos nessa questão de será que precisa de fato? E a Lili traz um olhar muito, muito precioso, que é a intenção do querer fazer se torna muito maior e muito mais amplo do que o tapa em si, né? Então a gente veio buscando também essas sutilezas dentro das gags do tapa, das quedas, dessa nossa relação de sair desse lugar que a gente está acostumado a fazer, né? E como fazer essa comicidade física no tempo de agora também, como demonstrar esses afetos, né? Como que não é a palavra, mas é o corpo que fala, né? Que mostra esse afeto. Enfim, queria falar só um pouco sobre isso também, dessa importância, assim, desse olhar muito delicado para tirar a gente desse lugar que a gente acha que é comum também de fazer comédia, né? Isso não tem problema, não, a gente precisa questionar tudo. Questionar não no sentido de ser chato, né? Mas não pode, não. Tem que ter um porquê fazer disso, né? Fazer isso. Então, esse olhar da direção, assim, para mim, foi muito, muito, muito precioso para a gente construir uma base mais sutil para daí e adiante, né? É isso. Meu Deus. Meu Deus. Exatamente.
Eu quero só completar essa fala do Erickson aqui com a fala da Geisa, que diz aqui no chat, precisa fugir de muita referência do tradicional, sair desse lugar confortável, né? Não, é isso aí, gente, né, são caminhos, E né? só um adendo também que a gente esqueceu, desculpa, que a gente está falando sobre a questão da comicidade física, né? A gente esqueceu de falar que o último número acrobático, não acrobático, é uma referência do Donovan Bill, que é uma dupla de 1945, no qual a gente viu na internet e a gente estava nessa coisa da virtuose de querer fazer a acrobacia, de fazer a acrobacia certa. A gente assistiu o vídeo e falou: é palhaço, cara. Os caras fazem coisas incríveis sem precisar fazer a virtuose em si. Então, como entrar nessa atmosfera? Então, a gente pegou esse número como referência para reproduzir, de fato, a gente pegou todos os truques para trazer para dentro dessa história. E agora é desdobrar para ver o que mais é possível fazer, né? Mas para lembrar que essa referência a gente esqueceu de falar. Exatamente, a gente eu tomou acho isso que até como a celebração acrobática do fracasso. Porque é isso, E né? acho que é como, uma homenagem, Um né? número acrobático de quedas. e como Exatamente. voltar para o simples, não? Para aquela coisa, o menos é mais, a simplicidade, não? Como pode tocar esse momento dessa tristeza de Vitor, esse compartilhar esse pão, o pão que é a essência do alimento, em muitos sentidos, não? E como os dois se reúnem nesse momento, puxa, esse momento poético, não? A poética do palhaço. Sim. Eu quase Para mim, chorei. bom. Stanislavski, nem diz pela linha de Stanislavski. E, Manu, aqui Olha tem só. outra Oi. pergunta, não? Você vai ler essa pergunta? Sim. Tá. Sim, já tá ligada aí, né, diretora? Claro. Bom, essa pergunta é do Ricardo, querido amigo Ricardo Abussaf. Como é fazer um espetáculo sem o tempo da risada do público? Lanço para vocês. Ui, bufa, mas tem que responder, vai. Boa, Ricardo. Depois a gente conversa, hein? Mas ótima pergunta. É um amigo, um amigo É um amigo, perguntando. é um amigo. Alguém quer falar? Pode falar, É, pode falar. Vocês entre dois, Vitor e né? Erickson, são vocês dois, é. Olha, Eu acho que. Não, você quer falar, Vitor? Desculpa. É que tá com delay vai lá, aqui. vai lá, a gente troca ideia, vai lá. Eu acho que o olhar da direção nesse momento pra gente, mais uma vez, precioso pra gente entender o que a gente tá fazendo e ter uma ideia do que funciona. O olhar da direção musical, porque a música ela dá os tempos também, né? Quando ele traz a música, a gente não tem o retorno da plateia rindo, né? A gente não tem, mas a gente tem uma mínima ideia do que pode vir a funcionar. Então, quando a gente lança a ideia na cena, a Lili, com o olhar dela, fala, vai por esse caminho. É muito difícil não ter o retorno do público, isso é muito difícil. Mas eu acho que nesse processo, pra gente, pra mim, assim, eu acho que acredito com o Vitor também, o olhar da direção de dizer o caminho que a gente tem que ir, e a gente se divertir fazendo também, né? Porque a gente se divertia fazendo, né? Nós nos divertíamos fazendo algumas coisas, a gente falava, tá, mas não pode cair na armadilha, não é porque a gente se divertiu que a coisa funciona, não. Mas a gente sentiu um pouco, assim, né, através do retorno da direção e da música que trazia também esse tempo de fazer a cena, né? Acho que, não sei, acho que é por esse caminho, assim. Não sei, Vitor. Acho assim, inclusive os dois que estão aqui conosco, né, o Marcelo e a Lili, que a gente queria poder trazer todo mundo, né, para a gente desse processo, para compartilhar disso, porque todo mundo teve sua participação nisso. Mas é isso, exatamente isso que você falou. A gente ficou durante 2 meses e meio, assim, quase 3 meses, enfurnado dentro de um galpão, trabalhando e tendo
esse retorno e essas pontuações assim da direção artística e da direção musical que nos conduziram para isso, né? Foram junto com a gente, né? Pontuando, indicando, lapidando. Lógico que tem muita coisa para fazer, mas é, foi o que, como você mesmo disse, eu concordo contigo, foi o que nos orientou para chegar nesse lugar. Mas, falando especificamente da pergunta do Ricardo, que é sem a risada do público, é isso. Eu acredito que a partir de agora, né, eu não tive a oportunidade de ver o chat, se tiver alguns comentários assim no YouTube, mas acho que a partir de agora talvez a gente consiga a ter esse retorno, ter esse feedback para ver essas questões para fora desse núcleo duro que é o que foi, né, as direções. Mas é isso, ainda é uma coisa, acredito que uma incógnita para todos. Mas que foi uma delícia mesmo fazer, foi. A gente se divertiu bastante, a gente quebrou a cabeça pra caramba, suou pra caramba e nunca dissemos não, né? Isso foi uma coisa a se valer disso. Sempre foi no sim, vamos fazer, vamos fazer. É isso, é isso, é isso. Eu acho que vocês foram guerreiros lá na gravação, porque fica, apesar do espetáculo nunca ter estreado, que tem uma outra situação, né? A gente gravou A Noite dos Palhaços Mudos com La Mínima, que é um espetáculo que tem 12 anos, né? Então você já tem um tempo da risada no espetáculo, né? Cara, deu 15 minutos de filmagem no Sesc, eu falei, cara, eu acho que eles vão desistir no meio, porque é muito difícil, né? Talvez o fato do espetáculo não ter estreado, a gente ainda está descobrindo, né, com essa sede de encontrar o público, não sei se, não vou dizer que facilita, mas é o que a gente está vivendo agora, né? A gente aprender a fazer as coisas de outro jeito e fica essa vontade enorme, né, de ver esse espetáculo com o público, de ver a reação do público, porque é totalmente diferente de você ver o comentário desse feedback depois, né? O humor, e principalmente o humor da comicidade física, ele tem esse retorno imediato, né? Funciona ou não funciona? Vocês devem estar ansiosos para fazer esse teste, né? Suponho eu. Todos estamos muito ansiosos, todos. Mas, bom, acho que tem. Eu vendo o filme hoje, eu até pensei, falei, cara, a gente podia ter, pensei assim, uma bobagem, fazer uma coisa meio minissérie cômica americana, sabe? Colocar as risadas gravadas. As claques. Eu Então, falei, sabe? pô, a gente podia ter colocado as risadas, né, cara? Porque você ri em minissérie americana porque tem a risada junto. A risada, ó, é pra rir aqui. Aí você ri junto, né? Porque o riso é coletivo também, né? Você faz um espetáculo, quando tem É. pouco público, né? O espetáculo é super bom. Mas tem 10 pessoas, as pessoas não riem, cara. As pessoas ficam muito travadas, né? Aí você faz para 150, é aquele estouro. E os americanos, como sabem bem fazer essas coisas, né? Aprenderam a colocar as risadas gravadas nas minisséries. Aí eu vendo o espetáculo, falei, putz, a gente podia ter colocado umas risadas, né? Gravadas. Só pra gente ter essa emoção, Mas, assim, né? E ajuda o pessoal em mas, casa. Ó, eu vou rir aqui com eles. mas sabe uma coisa que eu, no processo, né, assim, que eu ia assistir alguns ensaios, né, do Erickson, do Vitor, né, presencialmente, é, e eu fui digerindo um pouco essa experiência do que é um espetáculo de comicidade e que precisa desse riso escrachado, desse riso, né, assim. Então eu fui experimentando esse espetáculo por uma lógica um pouco mais sutil.
Não achei que é um espetáculo nesse momento ou nessa configuração que ele está que pede esse riso. Ele causa um certo estranhamento, né, assim, ele, para mim, pelo menos, né, assim, como um pouco espectadora, mas participando de alguns momentos, que a gente fica nessa demanda desse riso, por ser um espetáculo de comicidade, mas que de repente ele tá, esse cômico, essa comicidade está num outro lugar, né, assim, é um estranho, é alguma coisa estranha, é um sutil ali que provoca, né, assim. Então eu acho que está num campo de uma experimentação desse cômico, assim, sabe? Que não desse riso, que tem que ser esse riso escrachado, que tem que ser esse riso que a gente ri junto. Eu acho que ele é sutil. E acho que esse sutil tem um pouco a ver com esse olhar da Lili, dessa mulher, desse feminino. Eu acho, eu não sei, tenho a impressão que está por aí. Mas também acho que não tá fechado, né? Assim, então tem alguma coisa aí para ser experimentada. Mas eu tô só compartilhando uma experiência pessoal de ter, né, presenciado esse espetáculo e que não tive vontade de rir, né, assim, não tive né, assim, né, são dois mas tem alguma coisa, tem uma alegria ali, não é o riso, mas é uma alegria, enfim, compartilhando só com Co- vocês. Coloca 30 crianças para ver o espetáculo, você vai rir muito. Exato, exato, criança, eu falei isso também para eles, eu acho que E, É, as não, e, crianças e porque como você faz uma. rescatar, ¿no? Sí, disculpa. Não, Como não, por favor. rescatar esta coisa de fizeram, apesar de não ter o público, não? Marcaram essas coreografias, colocaram 100% deles mesmos, sem ter o retorno do público. Puxa, isso é muito duro. E isto fala destes guerreiros, não? Destes artistas que fizeram com toda sua capacidade artística sem público. Nossa, isso é maravilhoso. E quando chega o momento de fazer presencialmente, apesar das marcações super precisas, eles vão ir encontrando coisas dentro dessas marcações, vão ir encontrando os tempos, as emoções, os olhares de uma maneira muito mais rica, não? Que vai alimentar neles cada ação e cada reação. Isso é fundamental. Parabéns, meninos. Queria fazer mais uma pergunta aqui, de Valdecir Pires. Falem também do figurino, a importância para um espetáculo físico. Aí, vai lá, Erickson e Vitor, conta aí esse processo que a Carol Badra, né, Eu trouxe. resgato primeiro uma coisa bem. Esta simplicidade do figurino e das cores para valorizar tudo o outro. Nossa, é maravilhoso isso. Foi selecionado, foi escolhido uma simplicidade para que eles estivessem valorizados. Então, as cores, a estética, maravilhosa. Sabe? Eu concordo com a Lili, eu acho que até a própria palheta de cores do espetáculo é preta e branca, né? Ela vai por esse caminho. E para fazer um espetáculo desse, a gente pensou na funcionalidade, né? Além da estética, o figurino tem que ser funcional. Ele tem que ser prático, ele tem que ser... Ele tem que trabalhar junto conosco para realizarmos nossas ações. Porque se for algo... Assim como durante o processo a gente teve alguns percalços aí justamente nisso, né? A gente ensaiando com o figurino não deu conta. Não deu conta porque a gente viu que algumas movimentações que nós fazíamos não dava. E ele chegou a rasgar e a gente teve que reformar e adaptar até chegar no que está agora. Então foi uma pesquisa assim
conjunta, né? Tanto da figurinista, da Carol Badra, que foi uma graça, assim, também, de uma generosidade incrível e um talento demais, assim, que trabalhou junto com a gente para desenvolver isso e foi pensando junto. Então, a cada momento que a gente falava, olha, a gente precisa disso, isso não funcionou, isso pá, ó, rasgou aqui. Então, foi um negócio que a gente fez junto. Então, foi bem legal, bem gostoso de trabalhar assim, porque é isso, né? Eu acho que quando uma coisa é produzida a várias mãos, assim, tem o carinho de todo mundo se envolve de uma maneira pessoal e passional. Eu só tenho que agradecer. Obrigado, Carol. Eu acho que em relação a isso, sobre as acrobacias também, os movimentos, né? A importância desse olhar, né? Sobre o tecido, é, a figurinista dialogar com a gente também, né? Tipo, a gente propor e falar, a gente precisa disso aqui e tal, por causa da acrobacia, e ela abrir também, né? Tipo, de falar assim, não, ok, vamos por esse caminho, assim. É muito importante se atentar a isso, como o Vitor disse, no meio dos ensaios, a gente foi vendo o que funcionava e o que não funcionava no figurino. E a nossa ideia é usar o figurino para criar uma gag também, para criar a piada com o figurino. Então, a Carol, ela teve todo cuidado, tipo, a gente passou para ela um detalhe, que era, eu queria entrar com a cabeça e os pés na calça do Vitor na hora do número acrobático, e aí a gente falou, pô, a calça não, ela falou, né, a calça não pode ser muito larga porque vai descaracterizar o começo. Então, ela foi matutando de como fazer um clique na calça para que só no número final ele pudesse abrir e não tivesse tanta discrepância, né? Para a gente poder usar na acrobacia, né? Então, assim, é muito importante ter esse diálogo com a figurinista, assim, da gente se entender. E ela foi, assim, a Carol Badra foi sensacional nesse sentido, assim, sempre dialogando com a gente, sempre propondo e sempre escutando. E juntamente ao figurino, né, dessa importância de se atentar a isso, para não causar acidente também na hora da acrobacia, porque você faz um truque aqui com a roupa de ensaio, na hora de você fazer com o figurino pode escorregar, pode machucar, então é muito importante esse olhar cauteloso no figurino. E junto a isso também tem a questão do cenário também, que eu queria falar um pouco, já emendar um pouquinho nessa pergunta, que é sobre esse olhar do cenógrafo, da aderecista no cenário. Que, por exemplo, o cenário já estava criado por uma outra pessoa, do processo antigo, né? E aí o Vitor chamou o Bira Nogueira e ele com o seu assistente, o Luquinhas, foram fazer os adereços e de fora ele olhou e falou, mas a porta do restaurante, que está do lado de dentro, parece a entrada do restaurante do lado de fora. Então parecia que a mesa do chão do restaurante estava na calçada, porque tinha um rococó, a placa estava do lado de dentro, do lado de dentro. Então foi muito importante também esse olhar minucioso do cenógrafo sobre essa dramaturgia do espaço, aonde é o que, né? Então ele teve o cuidado de tirar essa porta, esse rococós que tinha com a placa e trazer para frente. Foi um detalhe, mas que para a gente fez toda a diferença em cena também, porque a gente falava daqui para fora, fora do chão, é a rua que é onde está a placa. Aqui é a porta da cozinha. Então é muito importante esses detalhes também, né? Dentro dessa criação nossa, assim, tipo, enfim, emendei um pouco do figurino pro cenário que me veio na cabeça também agora. Exato. Só completando, então, realmente essa questão foi muito interessante que o Bira propôs, porque nos proporcionou a gente trabalhar em 3 ambientes, né? Nós tínhamos a parte da cozinha, nós tínhamos a parte do salão e também tivemos a parte da rua. Esse cenário originalmente foi concebido pela Ana Mota, né, que participou do primeiro processo em 2016. E aí o Bira, nesse processo, ele fez algumas adequações, algumas manutenções e criou alguns outros elementos que nos ajudaram bastante também. Mas é isso, o cenário ele ambienta total, né? E colocamos, como eu disse, esses 3 ambientes para nós foi muito marcante, assim.
Até quando tem aquela cena do bêbado, né? Que é demais, que o bêbado ele rompe essa simbologia e ele, ao invés de atravessar para a parte de trás do restaurante pela porta, como a gente instaura esse código, ele passa pelo lado. É, e aí aquele estranhamento, aquela coisa toda, mas foi foi uma delícia trabalhar com isso tudo, né? E aproveitar disso tudo, do figurino, aproveitar da cenografia, aproveitar demais a questão da música, né? Uma música cremosa, né, Marcelo? Uma música que putz, foi fundamental para a gente reconhecer no corpo todas essas sensações. É isso. Como é que você sai dessa Cremosa dessa foi música ótima. cremosa? Autor de músicas Não uma música, cremosas. não, o adjetivo cremoso. É que eu Vamos tava com só essa, me vamos vendo aqui, dormir com gente, essa. nessa tela. Não tô ouvindo vocês. Ah, Mas eu senti essa cremosidade. Que afetivo, meu Deus, meu Deus. Pessoal, homem bom, sensível. a gente fica nessa cremosa agora. Eu queria, não sei como a gente vai fechar com isso, mas a gente vai. Eu queria Desculpe, pedir para você, vamos fechar com cremosidade. No com cremoso. cremosidade, assim. Então, no embalo do cremoso, eu queria pedir para vocês. É que eu lembrei da Nona também, desculpa. É que vendo o Erickson rir desse jeito, eu lembrei da Nona. Foi uma piadinha. Ó, eu queria Tá. pedir para vocês. Agora a gente tem que ir para a reta final mesmo, porque a gente está com poucos resistentes aqui compartilhando esse bate-papo com a gente, para a gente não morrer na praia. Algumas considerações finais, o que vocês querem deixar aí como questões abertas, fechadas, alguma coisa para a gente encerrar. Queria fazer esse giro. E aí eu vou fazer o giro Lili, Marcelo, Erickson e Vitor. Vamos que vamos fechar esse ritual de Eu inauguração e proponho encerramento. que consigamos fazer um brinde, pelo amor de Deus, vamos fazer um brinde. Um Mas brinde, Tina. eu fiquei muito tomando- emocionada. O Marcelo Tô tomando tá com a chá caneca aqui. do Jô. O Marcelo tá com a caneca do Jô. A caneca do Lamínio, mano, peraí. Oh, que lindo. Mas vamos esperar. Tomando um chazinho. Eu fiquei muito emocionada, sinceramente, quando, em um momento, quase terminar o processo da direção, eles me pediram uma foto. Queremos uma foto de você, porque você vai estar no espetáculo. Então, não sei se vocês perceberam, o público, mas eu estou no espetáculo. Essa foto Sim, do cara do espaguete está aí, que para mim foi uma emoção enorme, não? E como, assim que fui sozinha em casa tratando de fazer uma foto brava e, bom, obrigada meninas, obrigada. Lindo, lindo, lindo. Bom, merece um brinde, merecemos festejar, merecemos homenagear a arte, não? Que, por favor, continuemos nós todos. Vamos lá? Obrigada. E com o público que está por Saúde. aí, espero que estejam com a gente, Tina. Tchim, tchim. Viva! Saúde. Viva a saúde! Obrigada a todos os que estiveram conosco até o final. Obrigada, Vandeca. isso. Oba, oba. Sou eu? Sim, Bom, senhor. gente, obrigado por todo mundo que assistiu, ficou com a gente até agora. Não vou cansar de agradecer a vocês quatro pelo convite, pela confiança, pelo prazer de estar no meio desse processo de confinamento, ter o prazer de dividir
a criação, a vida com vocês, foi muito rico. A gente está passando por um momento que a gente nunca imaginou que ia passar, né? Quer dizer, todo mundo sabia que isso ia chegar um dia, mas a gente não sabia que ia ser assim, como ia ser. E a gente está tendo o azar de ter que conviver com, com uma situação política muito, muito difícil para todo mundo, para a educação, para a saúde, para a cultura. E a gente está tendo que resistir e se reinventar. E a gente vai continuar se reinventando todo dia, porque é isso que a gente faz e é isso que vai transformar, é isso que vai ajudar a gente. Quando a gente sair disso tudo, eu acho que a arte vai ser fundamental. Ela é fundamental hoje, mas a gente vai voltar a ocupar o lugar, porque esse país, um país que acabou de perder o Nelson Sargento, que perdeu o João Gilberto, que perdeu tanta gente no meio dessa pandemia, perdeu o Aldir Blanc, não vou começar a listar aqui porque foi muita gente, foi muita gente. O país que produz essa cultura não vai se render a esse obscurantismo, a essa estupidez, a essa vida insensata, a negação de tudo. A arte vai continuar existindo e no Brasil ela é muito potente e isso vai fazer essa transição para quando a gente puder abrir a porta sem medo, ser mais delicada, mais poética e mais bonita. Por enquanto, a gente continua aqui fazendo as coisas online e tendo o prazer de estar com pessoas que nem vocês. Obrigado, viu? Pô, Não foge não, é você mesmo. Queria agradecer mais uma vez, né, ao Vitor, a Los Circos, por ter me convidado a participar desse processo. Agradecer você, Manu, na produção. Agradecer Lili, demais, demais, demais. Eu falo para Lili, falo pro Vitor que coisas que a Lili disse pra gente, detalhes que a gente vai levando para todos os processos da vida, assim, dentro da palhaçaria, né? Que são coisas que ficam, né? Não é coisa só de cena, mas que bate e fica para levar adiante. Marcelo, cara, também, tipo, sem palavras, assim, tipo, sensibilidade em relação à música, com a cena, assim, só agradecer demais, demais, demais mesmo. Queria agradecer 3 pessoas em especiais, que é o Val Pires e a Suzana Aragão, que se não fossem eles também, seria muito difícil eu ficar em São Paulo para ensaiar, porque devem estar aqui, não sei, mas porque a minha mãe mora no extremo leste, aí eu teria que ficar na minha mãe para pegar ônibus e metrô para ir até o ensaio. Então, com toda a segurança, todos os cuidados, eles me cederam um espaço na casa, sempre me cedem, né, desde antes da pandemia, mas agora com todos os cuidados para a gente poder ensaiar, porque esse espetáculo foi construído com um pouquinho de cada um, né? Não foi só fazendo a cena, não teve pessoas atrás, assim, nesse momento muito difícil, que nem a equipe técnica do teatro, que teve lá o Reinaldo, o Pedro ajudando a equipe de filmagem, todo mundo. Então, e nesse momento que é muito difícil, né? Então, eu queria agradecer essas 2 pessoas, Val Pires e Suzana Aragão, por me cederem o espaço, e agradecer a Geis Helena, minha namorada, que também tá muito junto comigo nesse processo. No meio do processo, às vezes, ficava, tipo, com a cabeça louca, com medo de sair várias coisas, e ela vinha e falava, calma, respira, vai dar tudo certo. Então, essas compreensões, né, essas pessoas que estão juntas, assim, é sempre bom a gente lembrar, né, agradecer o Vitor, novamente, e a todo mundo, e aos mestres e mestras que nos inspiraram a estar aqui hoje fazendo esse trabalho. Muito obrigado a todo mundo. ah, é isso aí, Erickson, que coisa. É verdade, como eu disse, até é um processo que foi feito a várias mãos, e tem mãos até que nem aparecem na ficha técnica, mas estão aí presentes e de uma força incrível. Olha, considerações finais. Eu acho que nunca é final, né? A gente vai sempre agregando valor a isso. Mas eu só gostaria de agradecer também, agradecer a parceria do Erickson, amizade, generosidade, paciência e tudo mais nesse processo.
Lili, incrível, sensível, uma lindeza, uma grande amiga, assim, que eu tive o prazer inenarrável de trabalhar. Marcelo, foi incrível mesmo, assim, a gente trabalhar junto, tudo que você compôs, tudo que você contrapôs nas nossas ações, tudo que você preencheu nesse silêncio, nessa coisa, nessa dramaturgia musical, foi lindo. Carol Badra, eu vou falar de todo mundo, gente, porque tá todo mundo aqui com a gente, tá? Carol Badra, figurinista incrível, maravilhosa, generosa, super atenta aos detalhes. A Ana Mota, que fez o cenário, também uma delicadeza, sutileza e um capricho incrível. A Albira, que arrematou e fez a manutenção toda também das nossas necessidades para essa adequação. O Chico Barganian, o iluminador, que trabalhou com a gente guerreiramente no teatro e montou a luz ali para esse momento audiovisual, mas está com a gente também quando a gente estrear, quem sabe em 2025, né, Marcelo? 28, 28. 28, desculpa. Tá previsão 28. A Tati Ribeiro, fotógrafa, que também fez um processo incrível conosco lá no Galpão para fazer as fotos maravilhosas dessa arte que estão sendo veiculadas. Sato do Brasil, que também jogou duro e continua jogando duro com a gente aqui para criar essa arte, adequações e tudo mais. O Daniel e a equipe da Backstage Produções, que fez o audiovisual com a gente aí, jogou duríssimo. Tô esquecendo de alguém, gente? Acho que não, né? Bom, olha, gente, eu acho que eu só me vejo no lugar, assim, de realmente agradecer mesmo, assim, e muito feliz com o resultado, com o processo, principalmente com o processo, mas porque como é um processo, ainda é um processo. Manu, também te agradecer imensamente por todos os compartilhamentos de vida. E é isso. Fico muito feliz. Obrigado, Manuela. Lindo! Obrigada, Manu! Obrigada, Manu! Bom, então, gente, eu acho que é isso. A gente, né, fechando e abrindo esse ritual de inauguração dessa tratoria, inaugurando esse espetáculo, né, assim, que é feito, como o Vitor já veio citando, a gente ouvindo esse drink do Marcelo aí colocando. É o chá, celebrar eu botei mais água fervendo aqui. Estava esfriando já. Esse chá é famoso. Esse chá é famoso, hein, Marcelo? Eu queria realmente, assim, grifar uma questão importante, né, que é essa batalha, essa resistência ativa que é produzir arte, né, nesse contexto que é tão adverso, né, que cada um de vocês aposta, insiste, teima, né, assim, em nos fazer tentar respirar, né, assim, porque a gente entende que a arte não é perfumaria, é vital, né, é o que nos ajuda realmente a respirar. Então, eu agradeço por isso, por fazer parte dessa equipe, né, de compor isso com vocês, é um privilégio. Acho que também tem uma questão importante da gente, né, assim, dessa batalha que é reconhecer a importância do investimento público, né, que pode possibilitar também, né, acontecer ou a gente investir, reconhecer esse trabalho, né, assim, a gente nesse momento
conseguiu, né, configurar esse trabalho, dar continuidade a esse trabalho com recursos públicos, né, fruto de um edital público emergencial, né, mas é fruto de investimento público, e transformar em algo com rigor, né, com batalha, com dedicação, né, assim, não usar o recurso público como, enfim, perfumaria ou banalidades, mas como algo potente e que reverta de fato para a sociedade como algo de vida, né, de potência. Acho que está todo mundo aqui implicado nisso. Acho que isso é fazer política também nesse cenário tão adverso, tão genocida, tão merda que a gente vive, né? A gente segue apostando na alegria. Vamos que vamos, minha gente. Eu quero agradecer agora, o Vitor já agradeceu, mas eu quero pedir a colaboração aqui da equipe que está nos auxiliando a transmitir, né, isso, que é o pessoal da Oeste Cinema, do interior de São Paulo, de Assis, que está aqui com a gente para transmitir, né, partilhar esse momento, esse ritual de inauguração. Quero pedir para a gente, então, agora mostrar as pessoas que fizeram parte dessa ficha técnica, porque a gente não faz isso sozinho, né? A gente não consegue fazer absolutamente nada sozinho. Ninguém aqui é imprescindível, todos somos parte dessa história, né? Assim, então, acho que é importante a gente dar os nomes das pessoas que compuseram esse processo. Vamos lá. Quem tá, Vivian está comigo aqui. Quero agradecer, então, imensamente as pessoas que compuseram esse processo, que são o Bira Nogueira na cenografia, a Ana Mota, também da primeira fase desse espetáculo, na cenografia, obrigada. O Chico Barganian na iluminação, lindo, vamos que vamos, obrigada, Chico. Carol Badra no figurino, esse figurino que já, né, assim, compôs aí esse espetáculo. O Daniel Cachel, que coordenou a equipe de filmagem desse espetáculo, né, para essa estreia audiovisual. Obrigada, Daniel, e toda a equipe da Backstage Produções. O Sato do Brasil, que está fazendo toda essa parte da programação visual do La Trattoria, que a gente chama ele a todo dia para ajeitar e arrumar as coisas. Obrigada, Sato. É isso aí, minha gente. Essas pessoas e muitas outras que não estão especificamente na ficha técnica fazem parte desse espetáculo, o público que faz parte desse espetáculo, agradecemos imensamente. Eu aqui nesse momento, em nome da Los Círculos, Companhia Los Círculos, agradeço e vamos que vamos, se cuidem forte por aí e evoé, um beijo. Sigamos.